Uma jovem universitária com um futuro brilhante pela frente achou ter encontrado o namorado perfeito. Porém, com o passar dos dias, ela acabou descobrindo que ele escondia segredos obscuros. Lauren fez de tudo para alcançar a proteção, porém, a sua voz não foi ouvida. No caso de hoje, nós vamos ver o que acontece quando as autoridades falham inúmeras vezes em proteger quem precisa. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal, ajuda o YouTube a indicar os meus vídeos para outras pessoas que também gostam desse nicho. Eu também tenho um Instagram onde eu posto casos mais rápidos no feed, com menos detalhes, e até mesmo todo dia eu faço stories para ficar cada vez mais próximo de vocês e a gente crescer cada vez mais por aqui. Sem mais enrolar então, vamos lá para o caso de hoje. Lauren McCluskey nasceu no ano de 1997, no dia 12 de fevereiro, na Califórnia. Ela foi a primeira filha dos seus pais. Quando ela ainda era muito pequena, com apenas 1 ano de idade, os pais decidiram se mudar para Washington, onde eles teriam conseguido um emprego como professores em uma universidade. Mais tarde, o casal teve um menininho chamado Ryan. A Lauren foi uma criança muito saudável, gentil, curiosa com o mundo, amorosa e destemida. Sempre se destacou quando o quesito era esportes. Ela era realmente boa nisso, pessoal. E os pais logo perceberam esse talento. A mãe dela comentou que com apenas 2 anos, ela já conseguia subir árvores. Por isso, eles decidiram colocar ela para praticar esportes, onde ela acabou se encaixando no atletismo. Aos 8 anos, ela já estava competindo. Ela também sempre demonstrou um grande amor por animais, participando de resgate de gatinhos e ressocialização deles para que pudessem encontrar uma família. Logo, ela começou a quebrar recordes nas competições que participava. E claro, com todo esse potencial, ela foi para as Olimpíadas Nacionais Júniores que aconteceu em Los Angeles. Ela conseguiu ficar em 2º lugar na modalidade de salto em altura. E pasmem, ela só tinha 10 anos de idade na época. Aqui é deixado bem claro para todos nós que a menina tinha um potencial incrível e uma trajetória brilhante pela frente. Na escola, ela continuava mostrando excelência em tudo que fazia. E quando finalmente concluiu o ensino médio, suas notas eram simplesmente incríveis, ao ponto dela ganhar diversas bolsas de estudos, podendo analisar até muito bem em qual universidade ela queria entrar. A escolhida foi a The University of Utah, que ficava em Utah, onde ela cursaria comunicação em um curso avançado em oratória em público. Ela era uma jovem muito tímida, então creio que a sua intenção era melhorar a sua desenvoltura em público a fim de aumentar as suas possibilidades. Ela então se mudou para a cidade de Salt Lake City, onde ficava a universidade. E claro, ela já passou a fazer parte da equipe de atletismo. Focada, determinada e decidida a alcançar os seus objetivos, todos que a conheceram disseram que a Lauren era uma garota incrível. Quando ganhava algum campeonato e tinha que ser entrevistada, ela sempre exaltava a equipe inteira, desde o treinador até os colegas de equipe e até os seus pais. Ela era uma amiga que se podia contar, porque realmente se importava com eles. Ela frequentava a igreja e também convidava os amigos para o local. Nunca precisou fingir ser alguém que não era. Até mesmo os professores da universidade gostavam dela. Claro que entre essa vida de treinos e estudos, ela também tirava um tempo para si e junto com os amigos frequentava alguns barzinhos, onde eles se divertiam bastante e até mesmo cantavam karaokê. No dia 2 de setembro de 2018, a Lauren recebe um convite de uma amiga sua, colega de quarto,
para ir em um barzinho que era bastante conhecido ali na cidade onde elas moravam. E ela super topa e mais tarde elas fazem isso. Quando a Lauren chega nesse barzinho, gente, ela já dá de cara com o segurança ali do local e ela instantaneamente se sente atraída por ele. E com o passar ali das horas, ela começa a perceber que ele também dá sinais que está interessado nela. Ela comenta com algumas amigas e quando elas decidem ir embora do local, passado algum tempo lá, ela escreve o seu número de telefone em um papel e entrega para esse segurança. Claro que os dois começam a trocar mensagens e logo marcam um encontro. A partir daí foi amor à primeira vista e eles já não se desgrudavam mais e logo as coisas evoluíram para um relacionamento amoroso. Esse homem disse que o nome dele era Shawn e ele praticamente ficava o tempo inteiro com a Lauren quando dava e também ficava bastante tempo dentro do dormitório dela. A mãe dela também foi avisada pela filha que ela estava namorando e ela não gostou muito da ideia porque ele disse ter 28 anos de idade e a Lauren só tinha 21. Ela achou que a diferença de idade era muito grande, mas de qualquer forma ela confiou na sua filha, que sempre se mostrou uma garota muito madura e com discernimento para tomar as próprias decisões. O Shawn também disse para Lauren que ele era estudante em uma universidade ali da mesma cidade e também era do exército, além de trabalhar como segurança. As amigas da Lauren começaram a notar então, principalmente essa colega de quarto dela, que ele não saía do dormitório, ficava o tempo inteiro lá até da hora do trabalho, e também foi notado por outras pessoas, além dela, óbvio, que a Lauren estava mudando demais o seu comportamento, porque bastava o Shawn mandar uma mensagem ou fazer uma ligação e ela parava absolutamente tudo que estava fazendo para dar atenção para ele. Ela também começou a mudar até mesmo o seu estilo de roupa e a forma que ela se comportava. Então a amiga começou a aconselhar de forma sutil a Lauren sobre aquelas mudanças absurdas, porque a Lauren acabou se afastando de muitos amigos e para ela não ser mais uma das afastadas, ela dava pequenos toques, sabe? Aquela cutucando pelas beiradas, para Lauren perceber o que estava acontecendo, mas sempre com muito receio para o Shawn acabar não decidindo cortar ela também da vida da amiga. Mesmo com todas essas percepções dos outros e toques da sua amiga mais próxima, ela sempre defendia o namorado e dizia que era um rapaz muito romântico, que a tratava muito bem, que vivia elogiando ela e dando presentes para ela de forma totalmente romântica. Então, mais uma vez, as pessoas pisavam em ovos para dar conselhos para Lauren. Só para abrir um parênteses aqui para vocês, esse era o primeiro relacionamento sério da Lauren, tá, gente? Porque ela sempre foi muito focada nos seus objetivos, então ela não abria espaço na vida para esse tipo de coisa. Então ela, não tinha experiência nenhuma com relacionamentos. Por fim, a Lauren então começou até mesmo ter que ter permissão do namorado para sair com os amigos. Nessa hora, mais uma vez a sua amiga tentou dar conselhos para ela, o que, de novo, não funcionou nem um pouco. E depois de um tempo, até os treinos dela passaram a ser prejudicados porque, gente, o Shawn não tinha carro e ele trabalhava como segurança na madrugada. E assim, quando ele saía do trabalho, ele pedia para ela ir buscar ele lá no serviço. Como ele saía de madrugada, ela acabava não dormindo direito e o treino dela era sempre de manhã, muito cedo. Então a potência dela durante as atividades tinha sido bem reduzida também. Logo, as amigas da Lauren começaram a perceber que aquele relacionamento tomaria um rumo muito ruim. E assim elas decidem entrar em contato com os supervisores ali da universidade, tornando as denúncias muito mais sérias. Elas contam então que o Shawn não saía de dentro do dormitório delas, praticamente morando lá, que ele falava muito mesmo, gente, sobre e também elas contaram sobre as coisas que a sua amiga estava passando e que aquilo poderia se tornar facilmente um relacionamento abusivo. Apesar desses alertas dos amigos, a única coisa que aconteceu foi uma troca de e-mails entre os supervisores ali da universidade e as coisas acabaram ficando por isso mesmo. Tudo só começou a desmoronar de vez quando a Lauren estava arrumando as coisas para passar as férias da universidade na casa dos pais junto com a sua amiga e acabou encontrando um documento do seu namorado. Tudo ali pertencia a ele, menos o nome e a idade.
Nesse documento mostrava que na verdade o nome dele era Melvin Rowland e que ele tinha 37 anos de idade e não 28. A Lauren ficou abismada com aquilo, ela não entendia o porquê que ele mentiria o seu nome e a idade. Então, quando ela chega na casa dos pais, ela conta toda a situação para a amiga e as duas, então, com a pulga atrás da orelha, decidem pesquisar na internet pelo nome dele para tentar entender o que estava acontecendo. Assim que elas acham informações sobre o Melvin, elas descobrem, gente, que na verdade ele era um criminoso sexual condenado. Ele já tinha pego uma pena de 15 anos, mas acabou cumprindo só 9 e depois teve a chance de liberdade condicional. Nessa chance de liberdade condicional que deram para ele acabou violando a sua condicional e tendo que voltar para a cadeia de novo. Ele ficou cerca de 1 ano solto quando foi preso novamente. Depois ele ficou mais algum tempo na prisão, cerca de 2 anos, e foi solto novamente com uma nova chance de liberdade condicional. Depois de 2 anos, adivinhem, ele violou a condicional de novo e foi preso mais uma vez. Gente, só para deixar claro, quando eu falo aqui que ele violou a condicional, eu não estou falando que ele comeu algo que não podia ou que ele foi para uma cidade que não podia. Eu estou falando que ele voltou a cometer as mesmas coisas de novo. Em uma dessas vezes, ele foi preso por estar armazenando imagens e conteúdo de atos libidinosos contra crianças. Era óbvio que esse homem não tinha capacidade nenhuma de se manter entre a sociedade, mas ele continuava sendo solto. É o que eu canso de dizer entre amigos. O governo, ele trata a gente como ratos de laboratório, soltando esses presidiários na rua e testando se eles não vão cometer os seus crimes de novo contra a sociedade. Enfim, gente, de qualquer forma, ele recebeu um atestado de um psiquiatra que dizia firmemente que ele tinha sim condições de estar vivendo em meio às pessoas normais. Então, mais uma vez, foi dado a chance de liberdade condicional para ele e 5 meses depois ele acabou conhecendo a Lauren. Nesse período, ele tinha até conhecido uma mulher e acabou se envolvendo com ela e tendo um filho. E nesse período que ele ficou solto de 2018, onde ele acabou conhecendo a Lauren, ele chegou a violar a sua condicional mais 2 vezes, porém a agente de condicional dele disse que não foram coisas que fariam ele voltar para a prisão de novo, então acabou ficando em somente uma advertência verbal. Sobre a sua vida, é dito que ele era natural de Nova York, tinha sido adotado ainda bebê e tinha nascido no ano de 1981. Ele cresceu em um lar maravilhoso, cheio de amor e carinho, até que infelizmente os seus pais partiram quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Ele voltou para o abrigo e permaneceu no local até os 17 anos. Depois, ele foi para a universidade na mesma cidade onde ele acabou conhecendo a Lauren. Essas descobertas foram o estopim para o fim do relacionamento. Ela tinha decidido com toda certeza que não iria continuar naquilo. Mas para terminar esse namoro, as coisas teriam que ser bem planejadas e no momento certo, já que além dele ter ficado com seu carro enquanto ela estava de férias, o campus também estava vazio nessa época do ano. Então, com toda certeza, não poderia ser lá, já que ela prezava por sua segurança. O que aconteceu é que ela retornou para a universidade e chamou o Melvin para lá a fim de terminar o namoro. Tudo isso no dia 9 de outubro. E recuperar o seu carro, claro. Ela contou tudo o que descobriu para ele e claro que ele negou a todo momento. Até mesmo afirmando que aquilo que aconteceu foi na universidade, em uma festa, e que a garota tinha mentido a idade para ele. E para as coisas não ficarem piores, ele se viu sem escolha a não ser confessar. Conforme tudo que já contei aqui sobre a Lauren para vocês, já deu para perceber que ela não era nada besta e não acreditou nessa conversa. E mesmo pedindo diversas vezes para que ele fosse embora, no fim ele acabou ficando por lá e até forçando atos não consentidos contra ela durante a noite inteira. Suas amigas ainda não tinham voltado de férias, então ela estava sozinha. Mais um parênteses aqui para vocês, não tinha possibilidade disso ter sido uma armação contra o Melvin, já que não foi somente uma vítima que denunciou, e sim 3, gente. 3 crianças denunciaram ele. E o que ele fazia era basicamente uma armadilha na internet, onde ele se passava por um adolescente ou um rapaz bem mais novo e marcava encontro com essas crianças. A noite passa e logo no primeiro horário da manhã, a Lauren fala para o Melvin que precisa ir treinar e ele diz que vai ficar com o seu carro.
Logo que ele sai, ela liga para sua amiga, colega de quarto, a Alex, e conta toda aquela situação horrível que ela tinha passado. A mãe da Lauren também fica sabendo, tá, gente? E ela também sabe que o carro tinha sido pego pelo Melvin novamente. Ela decidiu ligar então para a polícia lá da faculdade da filha e contar toda a situação, pedindo que eles ajudassem ela a recuperar o carro sem a colocar em perigo. Eles então entram em contato com a Lauren e perguntam se ela queria que o policial a acompanhasse no momento de pegar o carro com agora o seu ex-namorado no estacionamento do campus da universidade. Ela, claro, responde de imediato que sim, e em torno das 18 horas do mesmo dia, quase 19, o Melvin volta com o carro dela e os policiais do campus dão uma carona para ela e a acompanham em segurança até o local. O próprio segurança é quem pega o veículo, ela nem chega a ver o Melvin. Agora, aparentemente, ela tinha finalmente conseguido se livrar daquele homem. Mas nós sabemos que nunca é fácil assim, e logo em seguida a Lauren passa a receber diversas mensagens de textos com tons ameaçadores, de diversos números diferentes que ela não conhecia, e alguns até pareciam ter sido enviados por pessoas que conheciam o Melvin, porque elas ficavam praticamente implorando para ela não terminar com ele. Conforme os dias passavam e ela continuava a receber diversas mensagens, em algumas delas até foi dito que ele tinha tirado a vida devido ao término e passado até um endereço com o local da suposta despedida para ele. Porém, ela começou a desconfiar que se tratava do próprio ex enviando aquilo, o que de fato era verdade, e ela nunca respondeu nenhuma daquelas mensagens, pois entendia bem que aquilo era uma armadilha para ela. Nesses casos, a gente sabe muito bem que o que tá ruim tem uma tendência enorme a piorar, e foi exatamente o que aconteceu. Fora essas ameaças constantes e essas ligações absurdas que ela recebia no celular, ela passou a receber e-mails onde uma pessoa dizia que se ela não desse uma quantia X para eles, ela teria fotos íntimas vazadas na internet. E, gente, ela sabia muito bem que essas fotos que ela tinha com o ex, quem tinha acesso a ela seria somente ela e o ex. Então, ela decidiu entrar em contato com o Melvin e ele negou a todo momento que tivesse qualquer envolvimento com isso e até mesmo jurou de pé junto que ele andava recebendo esses e-mails de ameaças também. No fim, ela acabou ficando sem escolha e decidiu transferir uma quantia de $1.000 para essa pessoa que a estava ameaçando. E adivinhem, as coisas não mudaram em nada, ela continuou recebendo essas ameaças de divulgação dessas imagens íntimas. Então ela acabou transferindo mais $1.000 novamente para essa pessoa. E as coisas não mudaram em nada. Sem saber mais o que fazer, pois ela não tinha ajuda de ninguém, ela conversou com a sua colega de quarto, a Alex, mais uma vez, e ela aconselhou a amiga a ir até a polícia do campus, lá da universidade mesmo, e contar essas coisas que estavam acontecendo. Então, a Lauren vai junto com essa amiga lá até a polícia do campus e conta todas essas situações que vem acontecendo com ela, desde as mensagens de texto até essas extorsão pelas suas imagens íntimas. Os policiais, gente, sinceramente não demonstram muito interesse na situação dela, não. Basicamente, o que eles falam é dar o número do caso dela, né? Eles imprimem lá um documento e tem o número do caso dela e falam para ela que vão averiguar a situação e depois eles entram em contato. A amiga da Lauren, a Alex, que praticamente faz o trabalho da polícia, porque ela mostra que pesquisou sobre esse homem, que ele era um criminoso sexual acusado, né, gente? Foi preso por isso, então assim, não tinha nem como argumentar contra. E também mostra todas as situações que a amiga vem passando, mas de qualquer forma a polícia não demonstra interesse pelo caso dela. Elas até falam que queriam falar com o responsável ali pelo setor, que era a detetive do caso, né, que seria a detetive, mas os policiais falam que ela não estava ali naquele dia porque o chefe dos chefes tinha liberado ela do trabalho naquele dia. A Laura, então, assim que sai dos policiais do campus, decide ir até a delegacia da polícia normal, a polícia da cidade. E adivinhem só a orientação que ela recebe deles: que ela deveria conversar esse assunto com os policiais do campus e não com eles. Gente, que agonia que dá de ver esse caso, porque parece que sempre um tá jogando a responsabilidade pro outro e de fato ninguém ajuda ela.
De qualquer forma, a resposta que a Lauren dá é que queria deixar todos cientes da situação que estava acontecendo com ela. Ela até chega a conseguir contato com um policial ali do campus chamado Miguel, e esse policial recebia todos os prints e mensagens que ela recebia de ameaças. Ela encaminhava essas mensagens por e-mail para ele, e ele até em determinado momento solicitou para ela as imagens íntimas que tinham sido usadas para extorsão, e ela manda as imagens para ele. Ou seja, gente, ela estava buscando ajuda de todos os lados, ela só queria se sentir segura de novo. Em determinado momento, a sua colega de quarto, a Alex, dá até uma sugestão se elas não poderiam ser mudadas de quarto, já que o quarto delas ficava ali no térreo, então se o Melvin quisesse ter acesso, seria muito mais fácil acessar o térreo do que acessar outro lado, né, no andar de cima ou sei lá, em outro dormitório. Mas é negado e eles falam para ela ficar tranquilas que as coisas estavam sendo averiguadas. Em nenhum momento as duas polícias se comunicaram. A polícia do campus nunca passou qualquer dessas informações para a polícia da cidade normal e nem a polícia da cidade normal entrou em contato com a polícia do campus. Então, assim, de fato, ninguém sabia o que estava acontecendo, tá? E assim, gente, no dia 16 ali do mesmo mês, a supervisora da condicional do Melvin entra em contato com ele, dá uma olhada nele, vê como que tá a situação da readaptação dele em meio à sociedade, e ela não fica sabendo de absolutamente nada em relação a isso. Então, ele continua em liberdade condicional. A Lauren já estava desesperada porque ela não tinha mais vida, gente. Ela estava com muito medo, então ela só saía do dormitório para ir para as aulas na faculdade ou então para ir para o seu treino e já voltava diretamente para o dormitório. Ela estava completamente apavorada. E 3 dias depois de todos esses reboliços, ela liga mais uma vez para a polícia da cidade. E agora, finalmente, a polícia entra em contato com os policiais do campus da universidade, onde eles conversam ali e decidem fazer uma entrevista para entender direto com a Lauren o que estava acontecendo, como se ela já não tivesse falado, né, gente? Mas enfim. Ela dá essa entrevista, conta toda a situação para eles de novo e mais uma vez eles dizem que vão averiguar as coisas e tudo fica por isso mesmo. Gente, as coisas estavam acontecendo bem rápido. Vamos dar um relapso aqui. Ela terminou com o Melvin dia 9. Era dia 19 e olha só como que já estava a vida dessa menina. Só para vocês terem ideia o quanto estava sendo aterrorizante o que ela estava vivendo. No dia 22 de outubro de 2018, a Lauren recebe uma mensagem de texto no seu celular, onde é dito para ela que aquela pessoa que estava falando ali era o vice-chefe da polícia. Ele dizia que precisava que ela fosse até o seu gabinete para eles conversarem e ele entender melhor a situação que ela estava passando no campus. A Lauren era muito esperta e logo ela percebeu alguns erros de escrita naquelas mensagens, o que batia muito bem com seu ex-namorado, já que quando eles conversavam, ele mandava bastante mensagem para ela e costumava cometer alguns erros também na escrita. Por isso, ela tinha associado também as mensagens de a ele. A Lauren comenta sobre aquela mensagem com o policial chamado Miguel, lá do campus, que ela estava em direto contato, e esse policial só responde para ela ignorar aquela mensagem e seguir a vida dela normal. Mais uma vez, nenhuma atitude da polícia é tomada. Bom, naquele dia a Lauren tinha uma agenda muito cheia, gente. De manhã ela tinha um treino e depois ela tinha aulas que iriam até o período da noite e ela seguiu essa sua rotina normal. E quando é de noite, ela decide então, nesse caminho que ela fazia do estacionamento do campus até o seu dormitório, ligar para sua mãe. A mãe dela atende o telefone, ela começa a conversar com a mãe, que coloca o telefone no alto-falante porque o pai estava ali do lado e os três queriam conversar juntos. As coisas seguem normal, até que em determinado momento a Lauren começa a repetir a palavra não várias vezes. Os pais começam a perguntar o que estava acontecendo e o que eles escutam é como se fosse um som do aparelho celular dela caindo no chão.
Eles chamam e chamam e a Lauren não responde mais. Assim, muito assustados porque sabiam o que a filha estava passando, eles ligam para a polícia lá da cidade onde ela morava e contam toda aquela situação. Uma outra estudante que estava andando ali pelo estacionamento até chegou a encontrar a bolsa da Lauren caída no chão com seus pertences e o seu telefone celular. Imediatamente a polícia se desloca até o local e eles começam a procurar ali pela Lauren e acabam sabendo de toda a sua situação, e eles já colocam o Melvin como o principal suspeito do até então desaparecimento dela. Em determinado momento, enquanto eles faziam essas buscas no estacionamento, eles percebem que tem uma moça sentada em um carro no banco de trás. E assim que eles abrem o carro, gente, eles conseguem constatar que era a Lauren. A emergência é chamada, mas ali de cara os policiais já percebem que não tinha mais o que fazer. Ela tinha sido atingida 7 vezes por uma arma de fogo e tinha perdido a sua vida. Mais tarde, esse carro foi descoberto como pertencente a um amigo do Melvin. Conforme os policiais olhavam as câmeras para tentar entender a situação e até mesmo descobrir para onde ele tinha ido após cometer o crime, eles veem que durante o dia 22, quando tudo aconteceu, o Melvin tinha sido filmado diversas vezes pelas câmeras de segurança do campus da universidade. Ele ficava andando pelo local durante o dia inteiro e até mesmo dentro da área de convivência do dormitório dela, gente. Quando ela retornou para casa então à noite, ao telefone com seus pais, ele a encontrou no local e começou a arrastá-la para dentro do carro do amigo dele, que ele tinha pego emprestado. Assim que ele colocou ela dentro do veículo, ele disparou diversas vezes. As câmeras também mostraram ele indo embora em direção a uma estação de trem que passava ali mesmo dentro do campus. Foi descoberto então que ele foi pego por uma mulher. Os policiais decidem divulgar as imagens desse carro em todas as redes de TV e depois de um tempo, a própria mulher que tinha pegado ele chegou na delegacia para contar o que tinha acontecido. Ela disse então que eles jantaram juntos em um restaurante e depois foram para casa dela. Em determinado momento, ela disse que estava assistindo TV e foi quando viu a foto do seu carro no noticiário. E logo em seguida, também a foto do homem que ela tinha se encontrado. Ela contou que era a segunda vez que ela saía com o Melvin e que foi buscar ele porque o próprio tinha dito que não estava de carro aquele dia e que eles tinham marcado aquele encontro, tinham ido jantar e depois para casa dela, e depois ele tomou um banho e decidiu ir embora. Na madrugada, policiais acabam avistando o Melvin, que estava a pé. Ele começa a fugir da polícia até entrar dentro de uma igreja. Os policiais também entram no local, mas assim que ele vê a polícia entrando, ele atira contra si mesmo e acaba tirando a sua vida. Após tudo isso, os policiais, ainda investigando, descobrem que no dia 19, quando a Lauren estava falando com eles mais uma vez, as câmeras de segurança tinham flagrado um homem vestido de Deadpool andando pelo estacionamento do campus. Às 16, a Lauren é filmada por essas câmeras chegando no seu dormitório e logo atrás dela, o tal homem vestido de Deadpool se aproxima, porém a porta fecha e ele acaba retornando sabendo que não conseguiria mais entrar. Em nenhum momento, gente, desse vídeo, a Lauren percebeu naquele dia que ela estava sendo observada e seguida de muito perto e que sim, era o Melvin. Foram dados início a investigações mais aprofundadas pela polícia e logo eles descobriram que a arma utilizada no crime tinha sido dada para o Melvin por um amigo dele. Esse amigo, inclusive, foi indiciado e sentenciado a 3 anos de prisão, que mais tarde foram cumpridos em liberdade condicional. A diretora da escola fez um pronunciamento onde ela dizia que acreditava ser impossível ter evitado toda aquela situação, independente da atitude que eles tomaram ou não, o que sinceramente é ridículo de se dizer. E mais uma vez, nada que tá ruim não possa ficar ainda pior. Lembram daquele policial, o Miguel, que a Lauren via mandando print das coisas e conversando com ele?
Bom, gente, foi descoberto que ele salvou aquelas imagens íntimas da Lauren no seu celular pessoal e que ele andava exibindo as imagens para os colegas de trabalho, além de dizer em alto e bom som para qualquer um que ele podia olhar para ela na hora que ele quisesse, se gabando da situação. O caso da Lauren explodiu e foi exposto na mídia, e isso deu força para que outros estudantes daquela universidade contassem a sua história e como a universidade tinha falhado com eles diversas vezes também quando o quesito era segurança. Os pais da Lauren criaram uma fundação com seu nome, onde eles tinham como principal pauta a segurança dos alunos dentro do campus na universidade. Em julho de 2019, os pais da Lauren entraram com um processo contra a universidade. Eles acabaram fechando um acordo onde 10 milhões e 500 mil dólares foram pagos para os pais e 3 milhões para a fundação dela. Uma parte do dinheiro dos pais também foi doada para uma pista de atletismo onde a Lauren costumava treinar antes. Eles também passaram a ajudar a causa animal, fazendo jus à memória da sua filha, que também amava os animais. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Não esqueçam de deixar a opinião nos comentários, o que vocês acharam com todo esse caso, porque assim, gente, sinceramente, eu fiquei com muita raiva só em escrever o roteiro desse caso, porque foi muito frustrante ver todas as tentativas da Lauren de conseguir ajuda e todas elas foram jogadas fora pela polícia. Até o próximo vídeo, então. Um beijão e tchau, tchau.